Ricardo, eu queria que o senhor primeiro falasse como é que está esse período, né, de pré-campanha, né, as agendas que o senhor está tendo, principalmente aqui no Sertão. Eu tenho andado muito, eu tenho revisitado a Paraíba, tenho revisitado as inúmeras obras que nós conseguimos fazer, desde a pequena cidade, desde a zona rural, a zona urbana, a pequena cidade, a média cidade, né, e tenho feito de Patos, claro, um ponto de apoio fundamental, porque está lá no centro, né, tem uma sociedade que eu digo civil, já bem organizada. Você viu que nos últimos grandes movimentos que aconteceram no Brasil, Patos teve movimento aqui, né. E tenho sempre dialogado e feito reuniões e, ao mesmo tempo, ido para as circunvizinhanças, né. E tenho me alegrado muito com o que eu tenho visto. Acho que a Paraíba, de certa forma, tem uma certa, sem nenhuma presunção, tem uma certa saudade do modelo de governança que foi implementado de 2011 a 2018. Tenho uma certa saudade do olhar que eu sempre tive para as pequenas cidades. Eu inverti a lógica, né. Eu inverti, eu fui o único governo na história da Paraíba que passou a fazer os investimentos de baixo para cima. Depois que eu saí, o governo do estado voltou a fazer de cima para baixo. É por isso que quando você chega em São José dos Pinharas, chega, sabe, em Mãe d'Água, chega em Manaíra, lá em cima da serra, chega em qualquer cidade, né, você não encontra a presença mais do governo. Na minha época encontrava, você encontrava uma estrada, você encontrava uma adutora, você encontrava uma, sabe, uma escola. Um governo Escolas, marcado por escola. obras, né? Muitas obras, mas obras de cunho social, né, sempre com aspecto que favorecesse sabe, a elevação do nível social da nossa população. A gente está acompanhando a movimentação, né, dos pré-candidatos, e na Paraíba, o governador Lucas Ribeiro, né, que está como pré-candidato, ele tem o apoio do PT Nacional, do presidente Lula, né, e o senhor tem tecido algumas críticas quanto a essa questão, né, por uma falta aí de clareza nas propostas de alinhamento. O que o senhor acha que seria necessário para que esse alinhamento fosse feito, né, e essa chapa pudesse estar alinhada também ao PT? Seria necessário, na minha concepção, ele ter posição política, né. Sem posição política não dá, né. Não adianta estar querendo acender uma vela a Deus e outra ao diabo e achar que vai colher dos 2 lados. O senhor acha que ele tem se dividido aí entre direita e esquerda em opiniões diferentes? É, ele e a família dele, né, porque evidentemente quando você pega a posição de Agnaldo, né, você vê que Agnaldo vota a favor da anistia envergonhada para os golpistas de 8 de janeiro, né, vota a favor, e aí a irmã vota contra, mas no dia anterior a irmã tinha votado contra a indicação de um jurista reconhecido, né, como Jorge Messias, que foi derrotado e ninguém disse por que foi derrotado, apenas para poder fazer um mal ao presidente Lula, para constranger o governo do presidente Lula, ou seja, um bando de irresponsáveis. E a mãe do do atual governador vota lá, vota com a extrema direita, vota com o bolsonarismo. Então, que negócio é esse, né? Ou vocês querem e estão, ou não queiram e não estão. Eu tenho independência para poder dizer isso, mas eu digo muito mais. De ontem para hoje eu decidi que eu não voto mais em Lucas. Pode quem quiser apoiar, eu não voto mais em Lucas. Eu não voto na candidatura de Lucas porque eles montaram um gabinete do ódio, um gabinete do mal dentro da SECOM, né, comandado por uma pessoa, por um milionário chamado Nonato Bandeira, né, onde, jogam mentiras sobre mentiras, tentando confundir a opinião pública, ao invés deles se encararem o debate. Se eles querem privatizar o negócio da Cagepa, eles que digam que querem e defendam. Eu sou contra. Agora, tentar jogar nas minhas costas, através de uma articulação com os veículos de comunicação, usando o recurso público do Estado, e esse recurso público do Estado que é governado por Lucas Ribeiro. Então, se Lucas Ribeiro, porventura, né, ele não quiser
ele não concordar com isso, ele tem que demitir Nonato Bandeira. Se ele demitir, nós vamos voltar a conversar. Se ele não demitir, é porque ele está por trás disso tudo. E eu, particularmente, não aceito isso. Eu não aceito que o meu nome seja manipulado, né, por quem, inclusive, quer os votos que eu represente. Então, se houver a demissão dele, o senhor pode voltar a conversar, ter um diálogo para tentar viabilizar, de repente, uma parceria. Sim, mas sem a demissão do Nonato Bandeira imediata, eu não, porque de gabinete do ódio, como aquele de Bolsonaro, tem que ser desmanchado. Nessa parceria, a gente vê que também vem junto, por exemplo, o ex-governador João Azevedo, né, que o senhor também tem tecido algumas críticas a ele quanto à questão da falta de compromisso, né, com o que foi prometido, né, nas alianças e tudo mais. Como é que ficaria nessa história também? Não, João Azevedo não há conversa. Eu só posso conversar com quem eu acho que tenha efetivamente algum caráter. João Azevedo eu não vejo a menor condição de conversar. Ele faz mal à política, eu sei disso. Eu sei disso. Então, se eu sei disso, se eu estou convencido disso, eu não posso achar que eu vou concordar com esse malefício que está sendo feito à política, né? Agora, eu tenho minha vida para tocar, né? Tenho minha história para defender e, enfim, para mim, e tem a candidatura do Lula para poder construir cada vez mais. Então, para mim, isso é o que importa, a minha candidatura do Lula e essa Paraíba toda que possa melhorar nos próximos anos. Estando aqui no Sertão, a gente não pode deixar de mencionar também o presidente Hugo Mota, né, da Câmara dos Deputados, que em toda a região aqui tem tido um grande apoio, né, na sua recandidatura, né, assim como também dos seus pares ali no grupo Mota também, que está junto com Lucas Ribeiro. Como é que seria essa parte também? Também teria um diálogo com ele? Não, eu tô dizendo que eu não voto em Lucas, né? E eu tenho uma profunda discordância com os métodos, com as posições que Hugo Mota vem assumindo dentro da Câmara. Eu acho que ele é um fator de instabilidade da democracia brasileira, né? Eu sou de uma época, eu sou de uma prática que, quando eu digo algo, eu cumpro. Eu não tenho essa história comigo de dizer algo, de noite já ter uma outra posição, porque quero ganhar de tudo que é lado. Não é assim. Não é assim. E acho que o atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, tem sido esse fator de desestabilização, sabe? Diz uma coisa num canto, costura com a direita, com a extrema-direita, vai costurando por ali, porque no fundo, essa gente se deu muito bem na época de Bolsonaro. Quem se deu mal foi o povo. Se deu mal com a Covid, se deu mal com a ausência de políticas públicas, mas essa turma se deu muito bem, porque esse orçamento impositivo cresceu e se tornou esse monte que é hoje em 2019, quando Bolsonaro governava. Que eles pressionaram o Bolsonaro não tinha nenhum interesse em fazer obra nenhuma. Se você olhar aqui para Paraíba, para o Nordeste, para o Brasil, não existe obra de Bolsonaro. Ele passou 4 anos com conversa fiada, com lorota, sabe, estimulando preconceitos. Foi isso que ele fez, só isso, para tentar se manter no poder. Mas para os deputados era muito bom, porque ele abriu mão do orçamento e o orçamento foi lá para a Câmara, foi lá para o Congresso, e eles ficaram cheios de dinheiro para poder garantir suas reeleições. É um escândalo antidemocrático que está acontecendo no Brasil e particularmente na Paraíba, nas eleições. É um escândalo. Cada um que vá lá, pegue 20 prefeitos, 15 prefeitos e bota as emendas lá, as emendas nunca chegam para o povo, e quando chegam em conta-gotas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles terceirizaram as eleições. Você não vê mais deputado conversando com o povo e não vê mais deputado com medo do povo. Eles neutralizaram a opinião pública. Quem já viu você pensar numa democracia, pensar na política propriamente dita, sem a opinião pública pressionando? Isso não existe. Eles conseguiram isso na base do dinheiro. Ou seja, o povo hoje
né? Sente raiva, mas eles não estão nem aí, porque compra 5.000 votos ali, compra mais 3.000 de outro prefeito acolá, tal. Dividiram a Paraíba e está aí. É por isso que eu digo que uma candidatura como a minha, pré-candidatura como a minha, é importante demais. Porque o que eu faço é andar e conversar com as pessoas e mostrar que o problema da Paraíba não era dinheiro, o problema da Paraíba era a falta de gestão, né? E quando chegou a gestão minha, as coisas começaram a acontecer e numa velocidade enorme. E eu não precisei lotear o poder público com deputados, como foi feito depois que eu saí. Eu não precisei lotear o poder público. Eu não tinha essa história. Eu tinha que ser fiel àquilo que, porventura, eu tivesse acordado, acertado com a população. E fui muito fiel, graças a Deus. Para encerrar, se não houver esse diálogo, né, com Lucas, né, com Hugo Mota, né, para que tenham os ajustes necessários para que as candidaturas elas estejam alinhadas com o Partido dos Trabalhadores, as chances do PT lançar candidatura própria aqui no estado? Olha, se quisesse lançar, haveria chance, né? Eu acho muito difícil hoje, porque está bem claro que o partido, em nível local, não quer, optou por um caminho que eu acho problemático, não apenas no presente, mas principalmente no futuro. Nós estamos diante de um projeto oligárquico, do retorno das oligarquias de 20 anos. 4 anos com o atual governante, caso ele ganhe, depois 8 anos com o tio do atual governante, que é Aguinaldo Ribeiro, 8 anos, né? O Mota indo para o Senado em 2030 por 8 anos e depois trocariam, ou seja, 20 anos de poder de 2 oligarquias, né? Isso faria um mal terrível à Paraíba. Porque se você olhar para o governo do estado hoje, você vai ver, rapaz, que os caras estão empregando os filhos de deputados, os filhos nunca trabalharam em canto nenhum. Nunca seguraram aqui um microfone desse numa labuta para poder dizer, pô, eu vou. Não, estava em casa lá se balançando numa rede e diz, olha, agora tu vai ser secretário. Pronto. Você bota para ser secretário. Ou seja, fazendo política com a condução do Estado, demonstrando que eles não estão nem aí com essa história de condução do Estado. Para eles o Estado é só um detalhe, eles não querem o objetivo da existência do Estado, que para gente como eu é a confecção de políticas públicas, é melhorar a qualidade de vida. Ele não quer saber disso não. Eles aqui no meio, eles querem botar a gente para aumentar o seu apoio. Então o Estado tem funcionado desse jeito. Você imagina 20 anos dessa overdose. Mata o paciente. E eu não quero daqui a 4 anos estar vendo o meu partido entranhado com essa gente em troca de de um espaço aqui ou acolá. Isso não é, sinceramente, não é o que eu penso, o que eu luto, o que eu desejo para o Brasil e para a Paraíba.